Crônicas do Amanhecer. Balneário Gaivota, 6 de maio de 2018. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Hawking, Galileu e Einstein, as coincidências entre três gênios. Parte 3. Um dos mais conhecidos cientistas do mundo, Stephen Hawking, morreu nesta quarta-feira 14 aos 76 anos. A morte do físico britânico chamou a atenção para coincidências com outros dois grandes gênios da ciência, Galileu Galilei e Albert Einstein. Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942, data que marcava os 300 anos da morte do astrônomo italiano Galileu. Já a sua morte ocorreu na mesma idade, 76 anos, e no mesmo dia de nascimento de Einstein. Saiba mais sobre a trajetória dos três cientistas. Stephen Hawking nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 8 de janeiro de 1942. Formado em física na Universidade de Oxford, Stephen Hawking tornou-se pesquisador da Universidade de Cambridge, em cosmologia. Aos 21 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Ela, segundo os prognósticos médicos, não teria tempo suficiente para terminar seu doutorado. Surpreendentemente, não apenas concluiu a tese, como mais tarde ajudou a revolucionar seu campo de estudos. Trabalhando com o cosmólogo Roger Penrose, Hawking demonstrou que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein leva a concluir que o espaço-tempo, iniciado no Big Bang, chegaria ao fim com os buracos negros. A tese implica que a teoria de Einstein e a teoria quântica devem estar conectadas a algo controverso até hoje. Ficou mundialmente conhecido por seus populares livros de divulgação científica, como o best-seller Uma Breve História do Tempo. Galileu Galilei, físico e matemático italiano, nasceu em 15 de fevereiro de 1564 na cidade de Pisa e morreu em 8 de janeiro de 1642. A partir de suas descobertas astronômicas, defendeu a tese de Nicolau Copérnico 1473-1543 de que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, como se acreditava até então. Foi obrigado pela Igreja Católica a negar sua crença heliocêntrica, sob o risco de ser condenado à fogueira por heresia, pela Inquisição. Albert Einstein, considerado o mais célebre dos cientistas no século XX, Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, em 14 de março de 1879, e morreu em Princeton, Estados Unidos, no dia 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Ficou famoso no mundo todo por desenvolver a teoria da relatividade. Para estabelecer a relação entre massa e energia, formulou a famosa equação mc. Em 1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física. O Espiritismo esclarece que essas coincidências podem ser explicadas pela reencarnação, que é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Uma das principais objeções dos que não aceitam a reencarnação é o fato de não nos lembrarmos de quem fomos no passado, e Allan Kardec esclarece sobre isso no Livro dos Espíritos, perguntas 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus?
A cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las, compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. Comentário de Kardec: se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos, e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Allan Kardec dá-nos em O Livro dos Espíritos, em linguagem clara e concludente, uma explicação lógica e uma resposta convincente às referidas indagações. Não temos durante a existência corpórea, reconhece Kardec, lembrança exata do que fomos e do que fizemos nas anteriores existências, mas possuímos disso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Não fossem a nossa consciência e a vontade que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, seria difícil resistir a tais pendores. A aptidão para essa ou aquela profissão, a maior ou menor facilidade nessa ou naquela disciplina, as inclinações interiores eis elementos que não teriam justificativa se não existisse a reencarnação. Com efeito, se a alma fosse realmente criada junto com o corpo da criança, as pessoas deveriam revelar igual talento e idênticas predileções, mas não é isso que vemos. Os que têm filhos sabem muito bem quão diferentes eles são, conquanto criados no mesmo ambiente recebendo os mesmos estímulos. O esquecimento do passado atesta a bondade do Criador no esquecimento das existências anteriores, sobretudo, quando foram amarguradas, há efetivamente algo de providencial e que atesta a bondade e sabedoria do Criador. Tal como se dá com os sentenciados a longas penas, todos nós desejamos apagar da memória os delitos cometidos e felizes ficamos quando a sociedade não os conhece ou os relega ao esquecimento. A razão desse desejo é fácil de explicar. Frequentemente ensina o Espiritismo: renascemos no mesmo meio em que já vivemos, estabelecemos de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenhamos feito. Se reconhecêssemos nelas criaturas a quem odiamos, talvez o ódio despertasse outra vez em nosso íntimo, e ainda que tal não ocorresse, sentir-nos-íamos humilhados na presença daquelas a quem houvéssemos prejudicado ou ofendido. É preciso ter em conta ainda um outro dado: o esquecimento do passado ocorre apenas durante a existência corpórea. Volvendo à vida espiritual, mesmo que não recobremos de imediato a lembrança das existências passadas,
readquirimos informações suficientes que nos situem perante as pessoas do nosso círculo. Não existe, portanto, esquecimento, mas tão somente uma interrupção temporária das nossas recordações. Livres da reminiscência de um passado certamente importuno, podemos viver com mais liberdade, como se dessemos início a uma nova história. Suponhamos ainda que, em nossas relações, em nossa família mesma, se encontre um indivíduo que nos deu, outrora, motivos reais de queixa, que talvez nos tenha arruinado ou desonrado, e que, arrependido, reencarnou-se em nosso meio, a fim de reparar suas faltas. Se nós e ele lembrássemos as peripécias do passado, ficaríamos na mais embaraçosa posição, que em nada contribuiria para a renovação das atitudes. Basta essa ordem de raciocínios para entendermos que a reminiscência das existências anteriores perturbaria as relações sociais e constituiria um tropeço real à marcha do progresso. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.